Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Tudo bem com você? Desculpe o atraso aí, mas foi um imprevisto. Eu recém terminei aqui a minha participação na outra reunião, né? Então, eu vou... Só peço um minutinho para vocês que eu vou organizar aqui o meu celular, pegar meu caderno aqui para a gente iniciar, tá? Só um minutinho. Então, assim, o que eu pensei, pessoal, em função desse atraso aí, né, eu estou pensando em fazer uma adequação no nosso cronograma que prevê uma atividade na terça-feira. O que vocês acham? A gente fazer uma pequena modificação ali no nosso cronograma. Professor, para colocar de hoje, que seria hoje para terça, é isso? Estava previsto para hoje, não é para terça-feira? Não me lembro, senhor. Eu acho que é previsto para terça, eu acho. Vamos dar uma olhada lá. Acho que era para hoje, senhor. Será? Tipo, Vamos para olhar lá. começar hoje. Começar hoje? É, eu acho que era. É, pior que é. Verdade. Deixa eu só... Está previsto para o dia 19, né? Mas eu não sei, em função, como eu pensava em ter feito hoje uma aula de resolução de exemplos, né? E isso não foi possível. Ó, vocês estão vendo aí? Sim. Tá? Hoje é dia 19, né? Eu pensava em ter feito hoje uma aula com resolução de exemplos, de séries de Taylor, série de Maclaurin, série de potências, né? E não vai ter tempo para fazer isso. Então, o que eu penso? Eu acho que a gente podia fazer, passar essa atividade 5 para terça-feira, que é dia 23, né? Aí eu teria tempo, terça-feira, de fazer uma aula, mesmo que seja aula presencial, né? Não tem problema, eu faço uma aula com o tempo que resta hoje, mais uma aula presencial com exercícios resolvidos lá no dia 23. Aí vocês teriam, né, mais material para usar como referência a partir do dia 23. Tá? Professor, Pois não. e a data de entrega seria tipo de terça para até quando? Pois então, aí a gente podia fazer iniciando terça-feira, entregando no sábado, né? Que é dia 27. Certo. Acho que é um tempo bem razoável, né, para realizar os exercícios. E depois, assim, porque assim, ó, eu precisaria, né, da semana que vem, sem ser a próxima semana, a outra semana, né, a partir do dia 30 ali, a partir do dia 29, para conseguir receber os resultados, inserir lá no sistema de atas as notas, calcular as médias, tudo, né? Então, preciso de tempo para fazer isso, fazer as conferências, enfim, né? Então, e eu acho que também vai o que eu percebi, né, que para alguns de vocês alguns até já têm nota suficiente para aprovação no grau G1, né? Alguns grupos. Então, não seria tão problemático, né, fazer essa mudança aí, visto que hoje, realmente, de ontem para hoje, não tive tempo, não foi possível. Tá? Então, vou fazer isso, então. Muito bem. Então, assim, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu conectar aqui com o livro, então.
para a gente iniciar, né, nesses minutos que restam, falar um pouquinho sobre a série de potências. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre os exercícios que eu indiquei ali na aula passada. Vamos dar uma olhada aqui, então. Professor, tu consegue Oi? só me dizer o que vai cair especificamente no trabalho 5, por favor? Pois não. Essencialmente, esses resultados sobre as séries, né, que a gente viu até agora de séries são na atividade anterior, né, que foi a atividade 4, nós tínhamos falado essencialmente só sobre a série geométrica, tá, que é uma série de números, né, uma série numérica para o qual há um teste de convergência muito direto, né? Tu identifica a razão e se a razão satisfizer uma certa condição, tu conclui que a série converge, se não ela diverge, acabou. Tá? E depois, também nós, naquele momento, a gente estudou as séries telescópicas. Tá? Acontece que essas duas séries, tanto a série geométrica quanto as séries telescópicas, são casos particulares em que a gente consegue, através de aquelas operações algébricas ali, identificar se a série converge ou não e até calcular a soma. Depois, o que a gente viu? Os testes de convergência, teste do termo geral, teste da série alternada, teste da integral, teste da razão, né? Depois, como vimos séries de potências, né? Usamos o teste da razão para identificar o raio e o intervalo de convergência da série de potências, tanto na variável x quanto na variável x menos x0. Tá? E depois, as séries de Maclaurin, série de Taylor, né? Que são as séries que são desenvolvidas através das derivadas sucessivas de uma função quando são calculadas num determinado ponto, e as séries de potências, né, que a gente viu que, em alguns casos, essas séries de potências elas são iguais, né, às próprias funções que originam essas séries. Então, são esses os conteúdos, né, que foram já trabalhados aí nestas últimas aulas, quer ver? Então, aqui, por exemplo, na página 667, que é o marcador 127, ó, vou localizar ali, né? Eu selecionei alguns exercícios, né, desta sessão aqui, que faz a seguinte pergunta, né? Ó, a sessão 9.8, por exemplo. Essa função, e tu vai resolver, por exemplo. Então, esse tipo de exercício, e esses outros aqui, ó, que aparecem, né, onde ele pede aqui, ó, por exemplo, para identificar o raio de convergência. Caiu. A imagem do senhor congelou também para você, não? Ele caiu, eu Sim, acho. congelou.
Agora eu consigo ver um pouco. Tá, travou um pouco. Só um minutinho. Estão me ouvindo aí, pessoal, através do celular aqui? Sim. Opa, tô ouvindo. Tá, beleza, então. Eu vou conectar aqui, ó, ver se vai ficar adequado aqui. Tá, que o meu notebook ele está indo e voltando a conexão aqui. Então, agora vamos ver se vai ficar bom aqui. Tá. Agora sim, né? Sim. Beleza. Então tá. Então, vamos olhar ali. Cadê o livro? O livro já caiu aqui. Caiu a conexão do livro. Vamos ver aqui. Agora está voltando. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Série de Maclaurin da função e na menos x. Tá? Então, como é que tu vai responder, né, essa pergunta? Bom, então aqui, ó, para responder essa pergunta, né, vocês têm que partir, né, do conhecimento da série de Maclaurin da função e na x. Nós vimos na outra aula que a função e na x é 1 mais x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x ao cubo sobre o fatorial de 3, etc. X na n sobre o fatorial de n, mais etc. Tá? E esta série aqui, né, eu comentei com vocês na aula passada que é uma série de potências que representa a função e na x para todos os valores de x pertencentes ao conjunto dos números reais. É uma igualdade entre essas duas quantidades aqui. Então, se eu quiser calcular a série de Maclaurin do e na menos x, né, basta eu substituir o x por menos x. Então, vai ficar e na menos x igual. Onde tem x, vai ficar menos x. Então, vai ficar menos x aqui, menos x elevado ao quadrado, menos x elevado ao cubo, menos x elevado na 4, etc. Tá? Então, significa que
desenvolvendo esta série de Maclaurin, nós vamos obter 1 menos x mais x ao quadrado sobre o fatorial de 2, menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x na 4 sobre o fatorial de 4, menos x na quinta sobre o fatorial de 5, etc., menos x na n sobre o fatorial de n, e assim por diante. Tá? Então, esse é o desenvolvimento que pede o exercício. Então, esta é a série de Maclaurin da função e na menos x. Né? Não precisa calcular de novo as derivadas sucessivas, tá? Porque ela já foi obtida aqui anteriormente. Então, eu posso usar esse recurso aqui, que é muito mais simples do que calcular todas as derivadas sucessivas novamente. Tá? Então, é nesse sentido que pode ser obtida a resposta aí que foi solicitada pelo autor do livro. Vamos voltar lá. Então, o que mais que eu pedi ali? Eu indiquei vários exercícios, né, dessa página. Então, por exemplo, exercício número 11, o 13, né? Então, o número 13 aqui, ó, vou fazer o número 13. Então, eu quero desenvolver a série de Taylor da função 1 sobre x, né, em x0 igual a menos 1. Tá? Então, vamos ver como é que isso pode ser feito. Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente interpreta este enunciado? Tá? Bom, a série de Taylor, deixa eu ver se a gente tem aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, vamos escrever aqui, então. O que é a série de Taylor? Né? Série de Taylor. Num ponto x igual a x0, né, é a seguinte, é f de x0 mais derivada de primeira ordem calculada no x0 vezes x menos x0 mais derivada de segunda ordem no ponto x0 sobre o fatorial de 2 vezes x menos x0 ao quadrado mais derivada de terceira ordem no ponto x0 sobre o fatorial de 3 vezes x menos x0 ao cubo e assim por diante, tá? Então, no desenvolvimento da série de Taylor de uma função, a gente tem que calcular a função e as suas derivadas sucessivas na vizinhança daquele ponto que é identificado como o ponto x0, né, que alguns autores chamam de centro da série. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a função, que é a função 1 sobre x, neste caso aqui é x na menos 1, né? E a gente tem que calcular essas derivadas sucessivas desta função, tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente identifique um padrão, né, no desenvolvimento dessas derivadas sucessivas. Tá? Então, a derivada primeira, por exemplo, né, vai ficar menos 1 vezes x na menos 2, tá? Que é a mesma coisa que menos x na menos 2, né? Porque a regra da potência é aplicada aqui na função x na menos 1, resulta em menos 1 vezes x na menos 2, ou seja, menos x na menos 2. Aí deriva, vamos escrever de novo ali na outra folha para ficar melhor. Ó, a f de x, que é 1 sobre x, é x na menos 1. Né? Então, a derivada primeira é menos x na menos 2. Se derivar novamente, a derivada segunda resultará menos 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2 vezes x na menos 3, ou seja, 2 vezes x na menos 3. Derivada terceira, menos 3 vezes 2 vezes x na menos 4, ou seja, menos 6 vezes x na menos 4.
derivada de ordem 4. Esse 4 aqui multiplica com esse menos 6. E o expoente diminui mais uma vez, vai ficar 24 vezes x na menos 5. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal, que isso é uma coisa que vocês devem procurar fazer, né? E o objetivo dos autores, né, na proposição desses exercícios é que a gente desenvolva essa habilidade. Ó. Este 2 que aparece aqui é a mesma coisa que o fatorial de 2. Esse 6 que aparece aqui é a mesma coisa que o fatorial de 3. E esse 24 que aparece aqui é a mesma coisa que o fatorial de 4. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando vocês calcularem, ó, vejam que o x0 neste exemplo é menos 1. Esse é o ponto que foi dado ali no enunciado. Então, eu tenho que calcular a função do ponto menos 1. Vai ficar 1 dividido por menos 1, que é igual a menos 1. Derivada primeira, calculado no ponto menos 1. Vai ficar menos 1 na menos 2, que é menos 1. Derivada segunda, calculado no ponto menos 1. Vocês vão ter que substituir aqui, ó. Vai ficar o fatorial de 2 vezes menos 1 na menos 3. Ou seja, é a mesma coisa que menos o fatorial de 2. Aí veio a derivada terceira, calculado no ponto menos 1. Vai ficar menos o fatorial de 3 vezes menos 1 na menos 4. Como esse expoente aqui é negativo, quando passa para o denominador, fica menos 1 elevado na 4. Né, que é positivo. Então, o resultado é menos o fatorial de 3. E quando calcula a derivada de ordem 4 no ponto menos 1, vai ficar o fatorial de 4 vezes menos 1 elevado no menos 5. É a mesma coisa que menos 1, porque esse expoente aqui é ímpar. Então, vai ficar menos o fatorial de 4. Então, qual é a ideia aqui? Vocês têm que analisar, né, esses termos e observar que alguns deles ficam positivos e outros ficam negativos. Certo? Não, todos são negativos. Todos são negativos. Ó, menos 1, menos fatorial de 2, menos fatorial de 3, menos fatorial de 4. Exatamente. Então, não há nenhuma razão, né, para a gente imaginar que esta regularidade vai se modificar. Né? O que a gente observa, então, né, que em geral vai acontecer? Ó? Analisando ali os resultados. A derivada enésima calculada no ponto menos 1, ó, vocês observam que vai ter um sinal de menos aqui, né? E este fatorial aqui é exatamente o fatorial do índice que representa a ordem da derivada. Ó. Aqui é fatorial de 4, derivada de ordem 4. Aqui é fatorial de 3, é a terceira derivada. Fatorial de 2, a derivada de ordem 2. Então, aqui vai dar menos o fatorial de n, né? Quando a derivada enésima é calculada no ponto menos 1. Então, o que a gente aprende com esse exercício, né? Que a gente tem que calcular algumas derivadas, tantas quantas forem necessárias, né? Aí a gente analisa, né, os resultados obtidos e tenta, né, identificar o padrão, né, de regularidade dessas derivadas sucessivas calculadas no mesmo ponto, que no caso é o ponto menos 1. Tá? Então, agora a gente substitui os resultados, né, no desenvolvimento de Taylor. Tá? Então, vai ficar f de menos 1 mais derivada primeira vezes x menos menos 1. Vocês cuidem que tem o sinal de menos aqui, ó. Mais derivada segunda sobre o fatorial de 2 vezes x menos menos 1 ao quadrado, mais derivada de ordem 3 no ponto menos 1 sobre o fatorial de 3 vezes x menos menos 1 ao cubo, etc. Tá? Então, isso aqui vai dar f de menos 1 é menos 1. Menos 1 mais derivada menos 1 e multiplica x mais 1. Aí vem a derivada de ordem 2, que é menos o fatorial de 2. Então, vamos botar aqui, menos o fatorial de 2 sobre o fatorial de 2,
vezes x mais 1 ao quadrado. Depois, derivada de ordem 3, vai ficar menos o fatorial de 3 sobre o fatorial de 3, x mais 1 ao cubo, e assim por diante. Tá? Então, o que esta série está apresentando? Ó? Todos os termos vão ter coeficientes negativos, vai ficar menos x mais 1, menos, faltou aqui o x mais 1 ao quadrado, aqui, ó. Aqui escrevi errado, vou corrigir. X mais 1 ao quadrado, com sinal de menos, né, porque esses fatoriais são iguais e o de cima é negativo, então ficou menos x mais 1 ao quadrado, esse aqui também, ó, cancela com esse, sobra menos x mais 1 ao cubo, então o próximo é x mais 1 elevado na quarta e etc. Né? Então, concluindo, a série de Taylor de f é 1 sobre x em x0 igual a menos 1 é a seguinte. Somatório, né, de menos x mais 1 elevado na n, quando n varia de 0 a mais infinito. Certo? Ó, tem esse menos aqui na frente, né, de cada parcela, e cada uma das parcelas é o fator x mais 1 elevado na n. Ó. Quando n é igual a 0, dá menos 1. Quando n é 1, dá menos x mais 1. Quando n é 2, menos x mais 1 ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, o que a gente observa aqui, pessoal, que é uma coisa que também, né, a gente tem que se dar conta. Esta expressão aqui, ó, vocês vejam. Essa expressão aqui, ó, é uma progressão geométrica. Isso aqui é uma progressão geométrica. Né? E a razão dessa progressão é x mais 1. Né? Ó, vocês vejam, ó, esse primeiro termo aqui, multiplica por x mais 1, dá este termo aqui, menos x mais 1. Multiplica novamente por x mais 1, dá menos x mais 1 ao quadrado. Multiplica novamente por x mais 1, dá menos x mais 1 ao cubo. E o que nós vimos lá no início? Né? Que uma série geométrica é convergente, né? Se o módulo da razão, que é módulo de x mais 1 menor que 1, certo? Se acontecer esta condição aqui, então a soma da série existe, ou seja, a série converge. Né? E qual é a soma da série geométrica? É o primeiro termo da série, que é menos 1, dividido por 1 menos o valor da razão, que é x mais 1. Tá? Olha o que vai dar aqui, ó. Vai ficar menos 1 sobre 1 menos x menos 1. Esse menos 1 com esse mais 1 aqui desaparece, vai ficar menos 1 sobre menos x, que é exatamente a função 1 sobre x. Então, neste caso aqui, a série de Taylor desta função coincide com a própria função se o x for o número que satisfaz essa condição aqui. Tá? Então, são muitos os outros casos, a gente pode usar este exemplo aqui da série geométrica para somar a série, né, o que está dizendo esse resultado, que esta igualdade aqui vai ser verdadeira se somente se o valor do x for o número que vai satisfazer essa condição aqui, módulo de x mais 1 tem que ser menor que 1. Tá? Se o módulo de x mais 1 não satisfizer essa condição, então a série não será convergente, então não será válida esta igualdade aqui. Alguma pergunta aí, pessoal, sobre esse desenvolvimento? Então, vou voltar lá. Eu vou fazer um exemplo ou dois aqui de exercício como esse que vocês estão vendo aqui, o número 20, tá? Número 20. Eu quero saber, né,
O intervalo de convergência da série de potências encontra uma função conhecida que seja representada pela série de potências desse intervalo. Calcular a soma, né? Da seguinte série. Vou pegar o número 20 aqui, ó. 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a 4, mais etc., mais x elevado a 2k, mais etc. Bom. Então, assim, ó, esse é um exercício, né, que pede para que a pessoa perceba o seguinte, ó. Quando eu tiver, olha só, quando eu tiver uma soma desse tipo aqui, isso aqui é uma série geométrica cuja soma é 1 sobre 1 menos r, né, se o r for um número cujo módulo é menor que 1, né, que é a chamada razão da série geométrica. Então, essa igualdade aqui sempre será verdadeira desde que essa condição aqui seja satisfeita. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? Neste caso, esta série aqui é uma série geométrica, né? 1 mais x ao quadrado, mais x na quarta, mais x na sexta, etc., mais x na 2k, etc. Isso aqui é uma série geométrica com razão r igual a x ao quadrado. Essa é a razão dessa série. Porque, vejam, multiplica 1 por x ao quadrado, dá x ao quadrado. Multiplica novamente por x ao quadrado, dá x na 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa série será convergente se e somente se o módulo do x ao quadrado for menor que 1, porque é exatamente a condição de convergência da série geométrica de razão R. Tá? Essa condição, ela é que módulo de x menor que 1 equivale a módulo de x menor que 1. Tá? Essas duas coisas são equivalentes. Então, eu posso dizer, usando a soma da série, ó, 1 mais x ao quadrado mais x na quarta, etc., mais x na 2k, etc., será igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado, né, desde que o módulo de x seja menor que 1. Tá? Então, os valores que estão neste intervalo aqui, né, vejam que módulo de x menor que 1 equivale a dizer que o x está entre menos 1 e 1. Né? Então, sempre que o x estiver neste intervalo aqui, estas duas coisas serão iguais. Tá? Então, eu posso igualar esta função aqui a esta expressão desde que o x pertença a esse intervalo de menos 1 até 1. Tá? Então, a conclusão é essa. A igualdade 1 mais x ao quadrado, mais x na quarta, mais x na sexta, etc., mais x na 2k, igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado, é válida somente se o x estiver neste intervalo. É claro que aí, pessoal, essa é uma situação, né, em que a gente pode encontrar, eventualmente, né, alguma aplicação se eu tiver que calcular a soma de uma série geométrica. Vejam, por exemplo, vamos imaginar, tá, que o x fosse, sei lá, 1 meio. Né? 1 meio. Então, vejam, ó, se eu substituir o x por 1 meio aqui, vai ficar 1 mais 1 meio ao quadrado, mais 1 meio elevado na quarta potência, 1 meio elevado na sexta potência, etc. Tá? Então, esta é uma série geométrica, né, cuja razão é igual a 1 meio elevado ao quadrado. Você veja que a razão é 1/4, né? É o valor aqui elevado ao quadrado. 1/4 é um número menor que 1. Tá?
Então, esta série aqui, né, ela satisfaz a condição de convergência. Tá? Então, a soma dessa série será 1 sobre 1 menos 1/4. Né, que é exatamente o x elevado ao quadrado que eu calculei aqui. Ó. 1 menos 1/4 é 3/4. Né, ou seja, a soma dessa série é 4/3. Tá? Então, mas quando é que a gente pode, né, fazer o uso dessa igualdade? Somente se o x escolhido, né, for o número que satisfaz a condição de convergência. Tá? Se por outro lado, né, se o x for igual a 3, tá? Por exemplo, 1 mais 3 ao quadrado, mais 3 na 4, desculpe, mais 3 na sexta, etc., né? Não é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos 3 ao quadrado. Certo? Eu não posso, né, igualar esta expressão aqui, né, quando ela é calculada no 3, porque daí a igualdade, ó, né, entre a função e a série, ela não é válida, ela só é válida aqui dentro desse intervalo. Né? Veja que se eu calcular, né, a f de x, que é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, a f de 3 é 1 sobre 1 menos 3 ao quadrado, ou seja, 1 menos 9, né, que é 1 dividido por menos 8. Né? Mas não é a mesma coisa que somar aquelas quantidades infinitas lá. Então, tem que cuidar que certas séries de potências, né, elas vão ter somas dependendo do intervalo de variação do x. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, pede para determinar o raio e o intervalo de convergência. Vamos fazer aqui pelo menos um exemplo aqui, o exercício. Determinar o raio e o intervalo de convergência. Então, vamos pegar essa série aqui. Ó. Tá. Agora, voltei para o meu caderno aqui. Tá? Eu só copiei do livro lá, não tem problema. Então, vocês estão vendo aqui, ó, pede para determinar o intervalo, o raio e o intervalo de convergência desta série. Tá? Então, como é que a gente faz? Né? A gente tem que calcular esse limite aqui, ó, quando o n vai para mais infinito, né? Do termo un mais 1 dividido pelo termo n, calculado em módulo, tá? E eu tenho que descobrir os valores de x para os quais esse limite é menor que 1. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? E o n, né? Vamos só trocando aqui o índice, ó, é x na n sobre n mais 1. Né? Então, o n mais 1, que é o que aparece no numerador, né, é x na n mais 1 sobre n mais 1 mais 1. Ou seja, é x na n mais 1 sobre n mais 2. Certo? Então, eu tenho que calcular esse limite aqui. Ó. L igual ao limite, quando n vai para infinito, de x na n mais 1 dividido por n mais 2, dividido por x na n sobre n mais 1. Então, fica o limite, quando n vai para mais infinito, de. Ó, esse x na n mais 1 eu posso escrever como x na n vezes x, dividido por n mais 2. E aqui eu tenho que multiplicar pelo inverso, né, do denominador. Esta operação aqui, ela sempre vai produzir algumas simplificações, tá, pessoal? Então, a gente tem que procurar explorar, né, as propriedades das expressões envolvidas aqui ao máximo para tentar simplificar ao máximo. Veja que está tudo escrito dentro dessa barra grande aqui, que significa o módulo, né, desta divisão. Então, vocês vejam aqui, ó, que esse x na n vai cancelar com o x na n. Então, isso aqui vai resultar no limite, quando n vai para mais infinito,
de módulo de x, que está aqui dentro, né? Vezes o n mais 1 dividido pelo n mais 2. Tá? Por que eu posso tirar do módulo, né, essa expressão aqui? Porque isso aqui é um fator que é positivo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse módulo ele não depende do valor do n. Então, vai ficar módulo de x vezes o limite no infinito do quociente do n mais 1 pelo n mais 2. Tá? Então, no cálculo desses limites no infinito, vocês podem fazer até cálculos experimentalmente, numa calculadora, né? Mas o mais simples é fazer um cálculo mental aqui. Imagina assim, se o n é um valor muito, muito, muito grande, tá? Da ordem de milhões, ou bilhões, ou trilhões. Esse 1 que aparece aqui e este 2 que aparece aqui, somando, né, com o n, no numerador e no denominador, esses valores são desprezíveis. Tá? Então, esse fator aqui ó, é praticamente igual a esse. Então, a tendência desse limite é 1 vezes o módulo de x, vai dar módulo de x. Tá? Então, esse tipo de divisão, né? Ó, vou comentar aqui ó, na outra folha. Né? O limite de n mais 1 sobre n mais 2, alguns autores sugerem, né, dividir, né, todos os fatores que aparecem pela maior potência, que é a própria potência n elevado a 1, né, em todos os termos. Aí, quando a gente faz isso, a gente não está alterando, né, aquela expressão. Então, o que acontece aqui? Ó, dá 1 mais 1 sobre n. E aqui no denominador dá 1 mais 2 sobre n. Certo? Então, vocês vejam, quando n vai para infinito, essa parcela aqui vai para zero e essa parcela vai para zero. Então, fica 1 dividido por 1, que é igual a 1. Certo? Então, também é uma forma de justificar aquele limite que é igual a 1. Então, nós teremos que o limite daquela razão é módulo de x. Então, quando é que a gente garante que a série converge? Quando o módulo é menor que 1. Então, a conclusão é que o raio de convergência é igual a 1. Esse é o raio de convergência da série. O que significa o raio de convergência? Para a gente entender, explicar bem cada resultado. Aqui a gente tem que essa série é uma série de potências em x, então o centro dela é o centro x igual a zero. Então, de menos 1 até 1, né, neste intervalinho aqui, ó, é certo que aqui, qualquer valor de x que eu escolha vai ser uma série convergente. A gente vai escrever converge aqui. Aqui, ó, aqui vai ser uma série divergente e aqui também. O problema é aqui no 1 e no menos 1, que eu tenho que resolver separadamente, porque o teste da razão não é conclusivo no x igual a 1 e no x igual a menos 1. Então, eu pego e vou substituir o x igual a 1 lá na série. Vai ficar o somatório de 1 elevado a n sobre n mais 1, quando n varia de 0 a mais infinito. Então, desenvolvendo essa série, que vai dar 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, etc. Esta aqui é a série harmônica que diverge. Né? Agora sim. Agora, se o x for igual a menos 1, nós teremos somatório de menos 1 na n sobre n mais 1, quando n vai de 0 a mais infinito. Isso aqui vai dar uma série alternada, que vai ser 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto, etc., que é uma série alternada convergente. Tá? Então, a conclusão, o intervalo de convergência da série de potências somatório de x elevado a n sobre n mais 1 é esse intervalo aqui. Ó. Ela converge no menos 1 e diverge no 1. Então, ela vai ser convergente nesse conjunto de pontos aqui, ó, entre menos 1 e 1, incluindo o menos 1 e excluindo o ponto 1. Tá?
Pessoal, eu vou encerrar aqui, eu tenho outros compromissos, infelizmente hoje a aula vai ter que ser mais curtinha, tá? Então, terça-feira eu vou fazer novamente uma aula de exercícios, certo? E vou postar, então, a atividade 5 de avaliação na próxima terça-feira, com a data de entrega até o sábado, dia 27. E a gente tem aula segunda, né? Presencial seria, não? Não, é terça-feira. Ah, desculpa, é terça, é verdade. Sim, Eu sim. confundi aqui com outra cadeira, desculpa. Isso, será uma aula presencial, né? Eu vou gravar a aula lá e depois publico, né? Como eu tenho Certo. feito com as demais. Obrigado, Bia. Tá? Não, tranquilo, não tem problemas. Bem, pessoal, então eu peço desculpa pelo transtorno de hoje, mas essas coisas imprevistas acontecem. E então a minha sugestão para vocês, né, é que vocês tentem fazer mais alguns desses exercícios aqui, ó, dessa mesma página, né, que eu fiz aqui a série de Taylor, da função desenvolvida em torno de alguns pontos, né? Estes exercícios relacionados com raio e intervalo de convergência, tá, que foram indicados ali na aula passada, o que nós teremos tempo de fazer aí, né, que vocês terão tempo de fazer até a próxima semana, visto que a gente está chegando aí na parte final, né? Então não vou desenvolver novos conteúdos, a gente cumpriu aí praticamente todo o programa previsto na disciplina, né? Então eu acho que ao fim e ao cabo, né, o resultado acabou sendo adequado, digamos assim. Certo? Pessoal, minha internet aqui não está muito boa, tá? Eu vou encerrar então e até terça-feira. Feito, senhor, abraço. Até Abraço. mais. Tchau. Valeu, senhor. Valeu.